Pessoal, a aula de hoje eu sempre reputo a mais importante do direito do consumidor, tá? Tanto quanto a recorrência em provas, quanto em relação à importância dela para compreendermos a matéria, tá? Na aula de hoje, nós vamos estudar o conceito de consumidor, que é o centro da relação jurídica de consumo, tá? Nós vamos detalhar como que tanto a jurisprudência quanto o CDC pensou essa relação jurídica do direito do consumidor, tá? Quando a gente fala nessa relação jurídica do direito do consumo, que o direito do consumidor regula, o que a gente tem? A gente sempre tem, necessariamente, um consumidor, ok? Que vai adquirir produtos ou utilizar serviços que vão ser fornecidos por um fornecedor. Então, pessoal, esses aqui são os principais componentes, tá, de uma relação jurídica de consumo. Quando a gente pensa nessa relação jurídica de consumo, o foco é no consumidor. E é esse ator aqui, digamos assim, que a gente tem que identificar. A relação jurídica de consumo, ela só é uma relação jurídica de consumo se eu tenho um consumidor. E se eu consigo demonstrar que eu estou diante de uma relação jurídica de consumo, eu consigo aplicar o CDC. Eu consigo aplicar o princípio do diálogo das fontes. Eu consigo proteger esse polo da relação jurídica. Então, a relação jurídica do consumo, ela é uma relação jurídica especial e ela é uma relação jurídica que só pode existir se eu tiver um consumidor. Por isso que o conceito de consumidor é talvez o ponto mais importante dentro do direito do consumidor. E por isso que as provas adoram. E o STJ volta e meia tá com a sua jurisprudência atualizada para dizer o que é consumidor e o que não é consumidor. E por que isso é tão importante? Porque se eu consigo demonstrar que eu sou consumidor dentro de uma relação jurídica, eu consigo atrair uma proteção legal. Porque o CDC, ele tem normas protetivas em relação às normas gerais dos outros ramos do direito, tá? Quando a gente fala de consumidor, pessoal, só o CDC tem 4 conceitos, tá? Dentro do CDC, a gente tem o caput do artigo 2º, o parágrafo único do artigo 2º também traz pra gente esse conceito, o artigo 17 e o artigo 29. A gente vai ver todos esses, tá? Isso aqui dentro do CDC. Não suficiente, não foi suficiente 4 conceitos de consumidor diferentes dentro do CDC, e o STJ tem uma posição pacífica que flexibiliza o que a gente vai ler aqui no artigo 2º, tá? Por isso que é muito importante que a gente perceba que identificar o consumidor dentro de uma relação jurídica é a chave para saber se eu tô dentro ou não de uma relação jurídica de consumo. Se eu consigo demonstrar que eu estou dentro de uma relação jurídica de consumo, eu consigo aplicar todas aquelas medidas protetivas que vocês viram dentro da Constituição e tem dentro do sistema da Política Nacional das Relações de Consumo, ok? O fornecedor, o conceito dele está no artigo 3º caput do CDC, ok? O produto tem o seu conceito no parágrafo 1º do artigo 3º e os serviços têm o seu conceito, tá? No artigo 2º no parágrafo 2º, perdão, do artigo 3º do CDC. Reparem vocês que conceituar consumidor é muito mais difícil que os outros componentes da relação jurídica de consumo, tá? Então, consumidor, a gente vai começar conceituando consumidor, que é de fato o mais importante, e a gente tem esse consumidor comprando um produto ou adquirindo um serviço, utilizando um serviço, de um fornecedor, que é aquele agente, aquele sujeito que vai fornecer uma mercadoria ou um serviço dentro das relações de consumo. A gente já vai falar do conceito de fornecedor também, tá? E aí, pessoal, essa relação jurídica de consumo, como eu falei pra vocês, ela é muito importante, a sua caracterização é muito importante para que a gente consiga aplicar ou não o CDC, ok? E aí o artigo 2º do CDC diz assim: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Por enquanto, pessoal, nem se preocupa muito aí com o parágrafo único, tá? Mas olha só o que eu quero que vocês reparem. Esse conceito do artigo 2º é o conceito clássico, standard, tá? Vocês vão encontrar alguns doutrinadores falando isso, conceito standard. Por que ele é muito importante? A primeira informação, e que a gente erra em prova, muita gente erra em prova, é porque ele fala que para ser consumidor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoal, o que é pessoa jurídica? Pessoa jurídica, a gente aprende lá no direito civil, pessoa jurídica é uma ficção jurídica, tá? É uma ficção do direito. Pessoa jurídica é a criação de um ente, ok? Regulamentado pelo direito, abstrato, e aqui pode ser, por exemplo, uma empresa, pode ser um microempreendedor individual. Então, o próprio CDC está dando o recado de que não precisa ser necessariamente pessoa física para ser consumidor, tá? Quem não está estudando direito do consumidor tende a errar, porque no automático a gente acha esquisito pessoa jurídica como consumidor, tá? Por isso que é muito importante que vocês lembrem do que está aqui no caput. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, ok? E aqui ele traz um conceito muito direto. Tem que adquirir ou utilizar o produto. Então ele está falando que consumidor é aquela pessoa que vai lá e compra. É aquela pessoa que está utilizando aquele serviço, tá? Então, que adquire ou utiliza. E aí o grande problema tá aqui, ó. Como destinatário final. Esse primeiro conceito que tá aí no caput do artigo 2º, pessoal, que é o conceito que a gente chama de clássico, tá? Ou standard, ou genérico, direto, ele tá falando o seguinte, tá? Literalmente, o que o CDC tá falando? Toda pessoa, física ou jurídica, que adquire, ou seja, a pessoa que foi lá e comprou, ou que tá utilizando diretamente o serviço, como destinatário final. Que diabos é ser destinatário final? Quando vocês forem para as doutrinas, aprofundar o estudo de vocês vão ver que os doutrinadores ficam páginas e páginas debatendo o conceito de destinatário final, tá? Em resumo, o que é ser destinatário final? Ser destinatário final é comprar um produto para utilização própria, sem que aquele produto seja um meio de produção, ou sem que aquele produto seja recolocado dentro do ciclo de produção. Vou dar um exemplo. Comprei uma calça jeans. Eu comprei essa calça jeans para eu usar. Eu comprei essa calça jeans porque eu quero utilizar de várias maneiras. É diferente se eu compro uma calça jeans na mesma loja, tá? Mesma pessoa. Vamos supor que eu comprei 2 calças jeans idênticas na mesma loja. Eu fui lá e comprei 2 calças jeans. Uma eu tô usando, a outra eu vou customizar para vender mais cara. Essa aqui eu customizei e vendi mais cara, eu não coloquei de novo no ciclo de produção. Eu não comprei aquela calça jeans como um insumo para fabricar um novo produto. Nesse caso,
tecnicamente falando, eu não sou o destinatário final. Porque ser destinatário final, se fôssemos interpretar a literalidade do que está dizendo no caput, nós entenderíamos o seguinte: olha, para uma compra eu sou consumidora, para outra compra eu não sou. Então, pessoal, percebam o seguinte: é esquisito. Porque se eu for limitar ao máximo o conceito de destinatário final, eu posso causar algumas injustiças. Vamos pensar, aquela costureira de bairro, humilde, foi no armarinho e comprou 2 carretéis de linhas para prestar o seu serviço. Qual é a diferença dela, pra mim, por exemplo, se eu vou comprar uma linha pra fazer o mesmo conceito em uma roupa minha, que eu não vou ganhar dinheiro com aquele serviço? A diferença é que eu sou destinatário final e ela não. Mas vocês concordam que dentro do sistema de produção, a vulnerabilidade dela é igualzinha à minha, em relação à loja que tá vendendo, em relação ao fabricante? Se naquele carretel tem 30 metros e não 50 metros, como está dizendo ali na embalagem, a gente é tão vulnerável quanto. Ela não é uma empresa que tem um setor que pode verificar os carretéis que está comprando. Ela não é uma empresa que tem um corpo jurídico que vai analisar contratos. Vocês percebem que esse conceito de destinatário final, se for levado à risca, nós excluímos muita gente da proteção do CDC e talvez pessoas que precisassem mais ainda dessa proteção. Por que eu estou trazendo e debatendo esse conceito de destinatário final com vocês? Porque ele é importantíssimo para a gente compreender como que o caput do artigo 2º é aplicado, tá? Principalmente pela jurisprudência pacífica do STJ, tá? Jurisprudência pacífica, inclusive todas as doutrinas vão trabalhar esse conceito de destinatário final, que é a grande questão para tentar entender o que o caput do artigo 2º quis dizer com destinatário final. Como que o direito vai aplicar esse conceito de destinatário final? De uma forma restritiva. Então, se nós aplicamos de uma forma restritiva, a costureira não é consumidora. Se eu sou advogada e eu compro um consumidor da Apple, uma empresa gigantesca, milionária, que me dá um contrato pronto, que me dá um computador lacrado, fechado, sem que eu possa verificar nada. Eu sou consumidor. Se eu comprei esse computador para o meu escritório de advocacia, ou seja, eu estou comprando um computador para prestar serviços. Então, eu não sou destinatário final. Eu estou colocando isso é um meio de produção para que eu possa prestar um serviço. E eu compro o mesmo computador para usar na minha casa, eu seria destinatário final. Em uma compra eu aplico o CDC e na outra não? Não é esquisito? Se nós entendermos, e alguns doutrinadores entendiam assim, o STJ debateu muito, se entendermos que o conceito de destinatário final é restrito, limitado, o CDC ele não vai proteger uma gama de consumidores. Por que eu digo consumidores? Porque são vulneráveis, tá? Essa ideia de destinatário final, pessoal, fez surgir 3 teorias, tá? Na verdade, basicamente 2, tá? O STJ criou a terceira. A gente tem a teoria maximalista e a gente tem a teoria finalista, tá? A doutrina finalista entendeu por essas duas, começou a debater essas 2 teorias. A maximalista ampliava o conceito de destinatário final, ela entende, a teoria maximalista vai dizer o seguinte: olha, o que o legislador quis dizer com destinatário final não é destinatário final de que não vai colocar o produto de novo no ciclo de produção. Não, é aquela pessoa que comprou. O que ela vai fazer com esse produto, problema dela. Agora, pessoal, prestem também atenção. É diferente, por exemplo, uma fábrica. Vamos supor aí uma fábrica gigantesca, estruturada, vai comprar computadores, tá? Para todos os seus setores, vai comprar 100 computadores. Vocês concordam que ela é um pouco menos vulnerável que eu, que vou ali na loja e compro um? Porque provavelmente essa fábrica, se ela vai comprar 100 computadores, ela tem um técnico que escolheu, ela tem alguém ali que vai fazer a escolha pelo produto, sabendo quais são as especificações daquele computador. Provavelmente ela tem um corpo jurídico que vai ler o contrato e saber o que está falando naquele contrato. É diferente de eu ir lá na loja e comprar um computador para um escritório de advocacia. O grande debate era, se eu alargo demais o conceito de destinatário final, eu coloco tudo para dentro do CDC, e tudo, né, se tudo for relação de consumo, acaba que nada vai ser, e aí você perde a força normativa do CDC. E se eu restringir demais o conceito de destinatário final, eu tiro muita gente desse conceito. Então, essas 2 teorias, a maximalista ampliava o conceito de destinatário final a ponto de dizer que todas as relações ali de compra e venda eram relações de consumo, e a teoria finalista restringia demais, dizia, olha, tem que ser destinatário final, e destinatário final em sentido restrito comprei um produto ou adquiri um serviço e não vou recolocá-lo dentro do ciclo de produção. Então, ele não vai ser um meio de produção para algum serviço ou para refazer ou fabricar um produto que eu vou vender novamente. E esse debate, essas 3 teorias, essas 2, começaram a ser muito debatidas na doutrina. As ações começaram a chegar, porque, obviamente, se eu tenho um litígio, eu vou querer, a todo custo, que a minha relação jurídica seja reconhecida como a de consumo. Se eu sou o adquirente e não quem forneceu o produto ou serviço, eu quero provar para o juiz que eu sou consumidor e que eu quero que o CDC se aplique ao meu caso concreto, porque eu vou ter alguma proteção, eu vou ter uma certa defesa em relação a esse litígio, porque o consumidor tem uma proteção. E aí, pessoal, a gente começa a debater essas teorias, elas vão chegando para a jurisprudência, e o que interessa pra gente é o que o STJ decidiu, tá? Olha só, essa interpretação finalista, ela restringe a figura do consumidor, não profissional, destinatário final. Então, eu não posso comprar um produto se eu sou profissional e eu vou usar aquele produto ou utilizar aquele serviço para trabalhar. A maximalista, ela diz o seguinte, olha, tudo é consumo porque a gente vive numa sociedade de consumo. Tudo que não for revendido, então, por exemplo, a fábrica gigante que comprou 100 computadores, ela não vai revende computador. Então, ela é consumidora como qualquer outra pessoa que foi lá na loja e comprou. Pra não ser consumidor, basta que eu compre, por exemplo, se eu comprar um computador de uma fábrica para revender na minha loja, aí eu não sou consumidor, porque eu estou revendendo. Então, a teoria maximalista, pessoal, ela trazia essa única exceção. Olha, não revendendo, tá tudo certo, tá? Desde que não haja revenda. E aí, a gente chega na teoria, que é a que foi criada, digamos assim, ela foi consubstanciada dentro dos debates do STJ, né, ao longo dos tribunais, a jurisprudência foi construindo essa ideia, que é a interpretação finalista aprofundada, tá? Ou mitigada também, tá? Ela tem vários nomes, pessoal. O que eu quero que vocês entendam? Entre a teoria finalista e a maximalista, qual foi a que prevaleceu? A que prevaleceu, a que vinha prevalecendo na jurisprudência, era a finalista. Era dizer, olha, se colocou o produto de novo ali no ciclo de produção não é consumidor. Só que foi se percebendo, obviamente, que essa teoria causava algumas injustiças. Porque os consumidores, eles, às vezes, ali numa compra e venda, mesmo não sendo destinatário final direto, final ali no sentido restrito, ele era muito vulnerável. Muitas vezes eu comprava 2 produtos e em uma compra eu sou consumidor e na outra não. E aí,
Apesar dessa teoria finalista ter sido a que prevaleceu primeiro, ela foi sendo abrandada, tá? Vocês também podem encontrar teoria finalista abrandada. Já ouvi também essa expressão em prova, tá, gente? Porque foi isso que os tribunais, e aí o STJ ratificou e construiu esse entendimento, foi isso que eles fizeram. O que eles pensaram? Olha, a gente não pode pensar na teoria finalista, a gente não pode acreditar e não pode interpretar esse conceito de destinatário final tão restritivamente, assim. E aí o STJ consubstanciou a seguinte teoria. A teoria finalista, mas ele flexibiliza o conceito da teoria finalista. Ele vai dizer o seguinte na teoria finalista: olha, tem que ser destinatário final imediato. Mas, se for vulnerável, mesmo que ele não seja o destinatário final imediato, ou seja, mesmo que ele coloque aquele produto ali no ciclo de produção novamente modificado, mesmo que ele esteja comprando esse computador para prestar serviço de advogado, se ali, no caso concreto, a gente verificar que esse adquirente ele é vulnerável, lembra? Lá do artigo 4º, já até coloquei aqui, inciso 1º, pessoal. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor é um princípio que está no CDC. Primeiro princípio base lá, a vulnerabilidade é a palavra central do CDC. E é a palavra central da teoria que o STJ aplica, que é a chamada de teoria finalista aprofundada. O STJ vai falar, olha, a regra é que tem que ser destinatário final, sim, no sentido restrito. Mas mesmo que não seja, se no caso concreto ficar demonstrado que há vulnerabilidade, que aquela relação não está equilibrada, eu encontro ali uma relação de consumo. Então, essas três teorias, a gente tem que conhecer as três? Tem, tá? Por quê? Apesar do STJ não aplicar a maximalista e a finalista, que é a restrita, né, restringida, as provas cobram essas teorias. Então a gente tem que saber essas duas teorias, esses dois polos, e entender que o STJ pegou a teoria finalista, abrandou, aprofundou, mitigou para buscar um caminho do meio. É isso que eu quero que vocês levem para a prova de vocês, que vocês vão conseguir responder, entendendo, lembrando que o STJ pegou a teoria finalista, que era mais restrita, deu uma modificada para pegar o caminho do meio, ok? E aí, olha só, pessoal, aqui eu até tirei de um trecho de uma decisão do STJ. Vulnerabilidade, na medida em que não só tem acesso ao sistema produtivo, como não tem condições de conhecer seu funcionamento. O que é isso? Essa vulnerabilidade, pessoal, a gente vai trabalhar já o conceito de vulnerabilidade, mas ela tem uma ideia de excluir a premissa de que as relações, os polos da relação jurídica são iguais, tá? Quando eu falo em vulnerabilidade, eu demonstro que eu tenho um polo mais frágil. O que é ser vulnerável, pessoal? Ser vulnerável olha, eu não tenho o mesmo conhecimento técnico que uma fábrica de computadores. Óbvio que não. Eu não tenho como comprar aquele computador e abrir o computador para confirmar que tudo que aquela fábrica tá me falando, que tá me fornecendo, tá me fornecendo. Muitas vezes eu não sei qual é a diferença de uma especificação técnica. É óbvio que, tecnicamente, eu sou mais frágil que uma fábrica de computadores. Eu tenho vulnerabilidade econômica. Às vezes aquele computador é meu único bem. Eu tenho que, às vezes, a importância e o peso daquele computador na minha vida, de um carro, por exemplo, é muito maior do que para uma fábrica de veículos, por exemplo. Eu tenho uma vulnerabilidade jurídica, eu não tenho um corpo jurídico para me auxiliar a ler um contrato e a formular o contrato, tá? Então, essas fragilidades, pessoal, o que eu quero que vocês percebam? A vulnerabilidade, ela é um rol de vulnerabilidades. Eu tenho várias possibilidades de demonstrar a vulnerabilidade do consumidor dentro do caso concreto, tá? Essa teoria finalista mitigada, abrandada ou aprofundada, ela que é aplicada, né? Então, o STJ acabou aplicando essa teoria e ele entende o seguinte: a pessoa que adquirir bens de produção não será consumidora. Mas, se verificado no caso concreto que há vulnerabilidade da pessoa que adquiriu ou utilizou o produto ou serviço diante da que forneceu, excepcionalmente poderá ter a aplicação do CDC. O que eu quero que vocês percebam? Se vocês estão ali diante de um caso concreto, aquele adquirente que adquiriu o produto, a costureira, que pegou aquela calça jeans e reformou para revender, se eu demonstro que, por mais que ela não seja destinatária final no sentido restrito, mas se eu consigo demonstrar que ela é vulnerável diante da fábrica de jeans e da loja que vende o jeans, eu consigo demonstrar que, por meio da vulnerabilidade, ela tem que ser considerada consumidora, tá? Pessoal, vocês vão ver as questões, a gente vai resolver algumas, vocês vão ver como isso é importantíssimo, essencial, tá? Como eu falei pra vocês, a gente tem uma vulnerabilidade, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem um espectro de possibilidades em relação à vulnerabilidade. Unanimemente, digamos assim, a doutrina majoritária, a própria jurisprudência, os próprios acórdãos do STJ, inclusive eu coloquei as emendas aqui de alguns acórdãos, no material de PDF tem mais decisões ainda, tá? O espectro de possibilidades para você caracterizar a vulnerabilidade, ele é ilimitado. Vocês vão encontrar várias teorias e várias vulnerabilidades em todos os livros doutrinários aí sobre direito do consumidor. Mas o que sempre aparece, e que o STJ vem reconhecendo, são essas 4 espécies de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática e a informacional, tá? Essa fática, ela também pode ser conhecida como econômica. Porque, é claro, gente, como é que eu vou litigar com o dono da Apple de igual para igual? Vocês concordam que não dá? Não dá, porque ele tem muito dinheiro. Econômica, tá? Também pode ser chamada de econômica. Alguns doutrinadores diferenciam, mas elas são, na prática, a doutrina majoritária entende, inclusive, que elas têm o mesmo conceito, tá? Pessoal, antes de entrar nos julgados, vamos falar ponto a ponto aí em relação a essas possibilidades aí de vulnerabilidade, tá? Eu tenho vulnerabilidade técnica quando eu não tenho o mesmo conhecimento que o meu fornecedor de produtos e serviços, tá? E aí, lembra aquele caso? É um exemplo clássico, né? Comprei o carro usado do meu vizinho. Provavelmente meu vizinho tem o mesmo conhecimento técnico sobre veículos e funcionamento de veículos automotores, por exemplo, que eu. E às vezes ele tem o mesmo conhecimento de motor de carro que eu. Então a gente tem ali, ó, um conhecimento técnico igual, equilibrado, não é muito díspare. Agora, em relação à Volkswagen, é óbvio, a Volkswagen pesquisa carros há décadas. Não tem como eu ter o mesmo conhecimento de veículos que a Volkswagen. Às vezes, mesmo sendo engenheiro da Volkswagen, eu não consigo ter o mesmo conhecimento técnico. E mesmo supondo que eu tenha o mesmo, vamos supor ali que eu sou um expert em computador e vou comprar um computador da Apple, já trabalhei na Apple. Mesmo assim, pessoal, por mais que você não tenha ali, vamos supor que o conhecimento técnico é o mesmo, mas eu tenho outras vulnerabilidades, vocês concordam? Eu posso ter uma vulnerabilidade jurídica. Essa fábrica tem um corpo de advogados que fazem os contratos, que elaboram esses contratos. Pode ter peguinhas ali no contrato, eu não sei nem decifrar, eu não consigo nem ler o contrato, porque eu não tenho um corpo jurídico ao meu dispor, porque eu sou uma pessoa ali física, eu não faço daquilo o meu negócio. Então, em geral, os fornecedores, pessoal, em geral não, os fornecedores, eles têm uma estrutura, eles têm aquela venda como profissão, então eles conhecem aquele produto, aquele serviço que eles estão prestando, tá?
E eles, provavelmente, por exemplo, às vezes você também tem vulnerabilidade jurídica, porque eu não tenho a mesma condição jurídica que o meu fornecedor. A vulnerabilidade fática econômica, ela quer dizer o seguinte, é óbvio que para litigar, é óbvio que o impacto que aquela relação tem na vida de cada um é muito maior do que tem a minha compra e venda para aquela fábrica. A minha compra e venda para aquela fábrica, às vezes, é diferente nos números finais, mas para mim, aquele bem ou serviço é muito mais importante. Até porque, economicamente, em geral, o consumidor é muito mais fraco que os fornecedores de produto ou serviço, tá? E eu tenho a vulnerabilidade informacional, óbvio. Eu preciso que o fornecedor me diga como aquilo funciona, eu preciso que o fornecedor me diga, me dê um manual de instruções numa língua que eu consiga entender, porque eu não vou conseguir mexer no produto que eu não projetei. O que eu quero dizer e que quero que vocês fixem bem em relação a essas espécies de vulnerabilidade? Basta a configuração de uma espécie de vulnerabilidade? Basta uma dessas, pessoal, uma espécie de vulnerabilidade para caracterizar o consumidor. Pessoal, e é óbvio, já pensou se alguém dissesse assim, olha, para ser consumidor tem que ter as 4 espécies de vulnerabilidade. Vocês concordam que nenhum advogado ia poder ser considerado consumidor? Porque ele não tem vulnerabilidade. Em regra, ele não vai ter vulnerabilidade jurídica. O que não faz sentido, né, pessoal? Então, basta que eu prove, que eu demonstre que há uma vulnerabilidade, um critério de vulnerabilidade apenas, para que eu consiga caracterizar aquela relação como relação de consumo. Beleza? Pessoal, eu quero que vocês leiam o caput do artigo 2º com o coração aberto, tá? Até agora, a gente viu um conceito de consumidor, o mais importante, que é o clássico, é o que a gente chama de conceito clássico de consumidor, tá? E o que eu quero que vocês lembrem? Das 3 teorias, tá? As duas que surgiram primeiro, em relação ao conceito de consumidor. Qual é o grande debate? Como o caput do artigo 2º fala que consumidor é toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, esse conceito de destinatário final, se for interpretado restritivamente, tá? Ele tira muita gente da proteção do CDC, tá? Então você teve esse debate entre teoria maximalista, que entendia que tudo era relação de consumo, contanto que esse adquirente não revendesse o produto bruto, então era relação de consumo, tudo seria relação de consumo, a teoria maximalista, e a gente teve a teoria finalista, que disse, olha, não, o código diz destinatário final é destinatário final imediato, não pode voltar aquele bem ou serviço pro ciclo de produção. O que eu quero que vocês lembrem? O STJ entendeu por um caminho do meio, ele pegou a teoria finalista, que era mais restritiva, abrandou, mitigou, aprofundou, e disse o seguinte, olha, a regra é que tem que ser destinatário final. Mas, se não for destinatário final e demonstrar a vulnerabilidade, eu vou estar diante de uma relação de consumo, tá? Pessoal, até a próxima. A gente vai falar já no próximo bloco de alguns julgados em relação, e o principal deles, que é o lead case, digamos assim, que toda a doutrina traz, para trabalhar esse conceito que o STJ traz, esse conceito clássico de consumidor, beleza? Vamos lá, até já já.